Esse tema é muito interessante. Ele vai descortinar provavelmente um mercado aí que a gente ainda não tinha colocado a nossa lupa. Esse Brasilzão nos surpreende a todo momento. Mas isso pode nos ajudar, inclusive, a entender certas coisas, né? Porque, afinal de contas, e vale para a esquerda também, a esquerda que reclamava tanto dos juros na época do Campos Neto, etc., agora está caladinha para o galípolo. Então, é o que eu digo sempre. Se você é um cidadão mesmo, de verdade, se você paga os seus impostos, cumpre a lei, se você não é um militante político, você tá atento e você deve cobrar as autoridades, sejam elas dos seus aliadas do governo de preferência ou não. É como eu digo aqui, se o PL, né, que se coloca à direita, o partido que abriu as portas para o Jair Bolsonaro, para o Flávio, agora com candidato à presidência, mas a gente trouxe essa informação com exclusividade ontem, ao vivo aqui, se esse PL, a maior parte dele, se coloca para aprovar uma pauta deletéria, como a do fim da escala 6x1, que é uma pauta, inclusive, um projeto da Érica Hilton, do PSOL. Quer dizer, como é que a gente pode admitir que o PL chancele uma proposta do PSOL, apoiando, inclusive, incentivando e ajudando a reeleição do Lula e a eleição de Érica Hilton, que vai poder bater no peito e falar assim, olha o que eu consegui, etc. Resolvi a vida de todos vocês, vão poder trabalhar menos. Isso é uma grande falácia. A gente já falou aqui, isso impacta a produtividade, etc. e tal. É uma grande falácia. E o mais curioso, depois eu conversei com a minha repórter depois de ontem, e ela falou com o Sóstenes falou assim, não, o melhor mesmo seria que o pagamento por horas trabalhadas. Sim, cacete, e aí? Vai apresentar um substitutivo, Sóstenes? Vai bater na mesa e falar, não vamos aprovar essa proposta? Porque já tem um projeto, inclusive, nesse sentido lá no Congresso. De que adianta o líder do partido dizer, a melhor opção seria essa, mas eu vou naquela? Para que vocês existem, então? Para que vocês exercem o mandato popular? Vocês vão ser removidos do mandato popular em outubro. Porque se vocês estão apoiando as pautas da esquerda, se vocês estão querendo reeleger o Lula, vocês precisam deixar isso claro para a população. Exatamente. Votar a favor de distribuição gratuita de botijão de gás? Faça-me o favor. Então, assim, eu aqui falo para o pagador de impostos. Eu digo que o caminho da prosperidade é a direita. E vocês, mesmo os de esquerda que estão no chat agora, prestem atenção. Por que será? Comecem a se questionar. Eu ajudo vocês a encontrar a verdade, porque eu também estou encontrando junto aqui. Eu não tinha me parado para pensar nisso aqui que o Ari trouxe. E isso nos mostra o seguinte, que quem tem a caneta está ganhando lá na ponta. Se tem o judiciário usando do negócio de depósito judicial atrelado a Selic, para que eu vou baixar a Selic? Ué, mas a inflação não está baixa? O dólar não está caindo em relação ao coisa? A gente não está conseguindo controlar os fluxos financeiros todos? Por que diabo a Selic está lá em cima ainda? Aí agora vira o ano, o governo começa a dizer assim, ano eleitoral, começa a dizer assim, não, mas agora a gente vai começar a baixar, porque também entrou em vigor a nova portaria que desindexa aí esses depósitos judiciais da Selic e acopla ao IPCA. E se a gente está numa ditadura de toga, e se a gente está vendo que os nossos ditadores de toga têm relação com o mercado financeiro, relações inclusive contratos de parentes com bancos que se beneficiam disso, é por isso que eu digo, a CPMI do Master, né, que perdeu ainda mais força hoje, vocês vão entender por quê, ela tem um potencial de se transformar numa CPMI do PT, do consignado, da galinha dos ovos de ouro do PT, que sempre foi, se transformar numa CPMI da lava-toga, porque vai entrar na questão dos precatórios e agora também com essa história de depósitos judiciais, enfim, vai descortinar a República. Aí vocês me perguntam, tem alguma chance de ser instalada? Zero. E hoje, menos ainda, porque a Polícia Federal bateu na porta lá da Amapá Previdência. Amapá Previdência, tá? Amprev. Inclusive fez busca e apreensão nos endereços do presidente e de 2 conselheiros da Amapá Prev. Por quê? Esse presidente, coloca na tela a matéria aí, pode dividir. Esse presidente da Amapá Prev, indicado pelo Davi Alcolumbre, colocou 400 milhões no Banco Master, tá certo? Isso aí é RPPS, é o dinheiro do servidor aposentado. E também do ativo, que vai sendo descontado
mês a mês, e a gente sabe no que isso vai dar. Então tem que investigar, saber se esse investimento foi feito com vamos dizer assim, com uma análise técnica e se vinha, vamos dizer assim, dando retorno financeiro, porque o que agora que se tem com a liquidação do banco é o prejuízo, né? Esse aporte aí, provavelmente ele vai se dissipar e a Mapaprévia vai entrar na lista de credores. Pode baixar a matéria aí só pra gente ver o nome dos nossos... Olha aí, ó. Eu achei que... É engraçado, né? Eu imaginei com uma... Aquilo ali? Volta ali. É a fachada da Mapaprévia, é isso? Abre aí, por favor. Da Amprev. É a fachada da Amprev. Pô, mas já parece uma cadeia. Parece uma cadeia. Já pode virar a cadeia. Agora, é engraçado, um negócio que tem 400 milhões para investir ali, me parece que tem um orçamento bilionário. Parece que não está de acordo esse negócio. Está até descascando a pintura. Me lembrou a casa do irmão do Toffoli. Que é sócio do Tayaya, tá descascando a pintura. Olha, não entra muito nesse negócio. Abre aí. Não, eu quero ver. Bota lá o nome essa aí. Tem o segundo. Bota o link 2 que tem o alvo. O link 2 tem o alvo. Coloca lá, põe lá. Link 2. Tem alguma coisa estranha. Pessoal, vai deixando o like aí, tá? Pode abrir. Baixa aí. Pessoal que tá na rádio, dá uma olhadinha depois aqui no site. Olha aí, o Davi com o seu indicado, né? Com o seu indicado, olha aí, ó. Como é que chama ele? Baixa aí. Baixa ele aí. Olha aí, ó. É o Jocildo Silva Lemos, presidente da Amprev, tá? Indicado, inclusive, ele agradeceu publicamente o Davi. Ele tem que agradecer mesmo. E ganhou aí, recebeu o prêmio de destaque previdenciário. No ano de 2023, seguindo a política austera, conservadora e, sobretudo, com a consciência de que nós iríamos entregar resultado para aqueles que confiaram na gente. E aqui eu faço um agradecimento especial ao governador Clécio Luiz, não pode ser esquecido, que fez a nomeação, e, sobretudo, ao senador Davi Alcolumbre, que me convidou para ser o presidente da Amapá Previdência, tá? Quem mais? Pode botar ali embaixo. Bota embaixo lá. Os dois outros alvos da PF foram Jackson Rubens de Oliveira e José Milton Afonso Gonçalves. Então tá aí, investiu 400 milhões em letras financeiras do Master. Esse tipo de investimento realmente dá retorno, Ari? Você que conhece isso por dentro. Ou o retorno é um rombo e a Polícia Federal na porta? É obrigado a dar retorno. Isso aí é uma das... Na verdade, o mundo inteiro hoje vive da Previdência. Previdência não é problema, Previdência é solução. Por que Previdência é solução? Porque Previdência gera poupança. A maioria da poupança do mundo é originária em Previdência. Previdência pode ser que a pessoa, aquela que não... dona de casa, que recebe um dinheirinho lá, guarda num banco e tal. Isso é Previdência. Previdência é o regime geral de Previdência. São os fundos de pensão. Existe uma história muito grande nisso que então, esses recursos, seja da dona de casa, seja do fundo de previdência dos funcionários do Banco do Brasil, seja dos funcionários do Amapá, tem que ser aplicado. Lógico, toda aplicação imagina que tem um retorno. O fundo de previdência, ele tem, na gestão dele, a gente estabelece um negócio que chama-se gestão passiva. O que é gestão passiva? Gestão passiva é o valor que aquele conjunto guardado pelas pessoas no fundo de previdência tem que render para que atuarialmente, em termos atuarial, ou seja, o valor atual dos benefícios futuros, indique que existe uma solvência nesses benefícios, ou seja, que daqui a 20, 30, 40 anos as pessoas tenham aqueles recursos disponíveis para pagar suas necessidades, sua sobrevivência após o trabalho. Se for o caso, ou mesmo o colégio para um filho, uma doença, enfim. Previdência é isso. A forma mais simples de entender previdência é a fábula do Êxopo, a cigarra e a formiga. A cigarra cantava e a formiga popava, aquilo é previdência. Tem inclusive um texto do Monteiro Lobato que é muito interessante, onde ele faz a visão social da previdência. Então, as RPPs, já depois da reforma de previdência, são obrigadas a criarem fundos atuarialmente constituídos. Como é que quer dizer atuarialmente constituídos? A política de formação desse fundo, desde da parte ativa, que é a contribuição, até a parte passiva, que são as obrigações, tem um cálculo atuarial que pressupõe uma taxa de juros, uma taxa de rentabilidade. Quando eu fui secretário de Previdência, nós discutimos isso, eu me lembro de uma reunião com o Mário Simos, resolveu literalmente na canetada botar com 6% ao ano essa taxa. Essa taxa foi considerada depois de muitos anos completamente inatingível. Ou seja, você não consegue estabelecer para fundos de longo prazo taxas maiores que 4% ou 5% real ao ano. É
não existe explicação técnica para isso. O que é explicação técnica? O conjunto de variáveis estabelecidas, enfim, não estabelece isso. Mas o meu fundo na corretora tal me está dando 10, 12. Isso é um detalhe que não pode ser expandido para a massa como toda. Então, essa mapa prévia ela tem isso. Se ela vai aplicar num fundo como o Master, ela tem que participar de 3 situações: a rentabilidade que este fundo está oferecendo, a segurança e, principalmente, qual a governança e o compliance desse fundo. Então, por exemplo, eu vou citar um fato que está no balanço do Itaú de hoje. O Banco Itaú disse que nunca aplicou 1 centavo no Master. Eu, por exemplo, quando vi o balanço do Master uns 2 anos atrás, eu digo, se eu sou gestor, não aplico nesse banco. Tem gente que aplica. E aí está um detalhe importante. Nós temos um órgão regulador de mercado, chama-se CVM. Então, tecnicamente, se a CVM permite que esse fundo venda, as pessoas podem aplicar. Muitas vezes, o que acontece? Um gestor de um fundo de pensão, ele aplica a maior parte do dinheiro dele no Tesouro e, para melhorar a taxa, melhorar a condição de resultado do seu fundo passivo, ele pega uma parcela pequena, nunca superior a 10%, e aplica no que se chama de Venture Capital, fundos de aventura. Vamos ver, isso aqui está me pagando uma taxa boa, eu vou correr esse risco. É viável. Todos os fundos do mundo fazem isso. Os grandes gestores fazem isso. Hoje nós temos o maior gestor de fundos passivos do mundo é o Vanguard. Faz uma gestão de 12 trilhões de dólares. O segundo maior de fundos passivos é a BlackRock, 14 trilhões de dólares. E nós temos fundos de pensão como os funcionários da Califórnia, que tem quase 800 bilhões de dólares, e por aí vai. Hoje o total disso no mundo é uma coisa da ordem de 100 trilhões de dólares. Então, ou seja, o dinheiro do mundo é isso aí. O que acontece neste caso específico? Um fundo do Amapá não tem, vamos dizer assim, condições, no meu julgamento, eu estou fazendo um julgamento pessoal, é julgamento meu, de eleger um fundo de risco como o Master para botar 400 milhões. Ou seja, ele está assumindo um risco muito grande versus o valor patrimonial do total dele. Eu não acredito que o fundo do Amapá tenha aqui mais de 4 ou 5 bilhões de recursos aplicados para garantir o seu fundo de previdência. No caso da Rio Prev, que aplicou 1 bilhão, por exemplo, eu fui verificar o caso dele e verifiquei que este bilhão aplicado tem garantias reais e está recebendo regularmente. Certo? Então, mas esse caso das RPPs, dos fundos de previdência, que tem uma regulação do Ministério da Previdência, eu acredito que essa política de regulação, política de governança que está estabelecida, centralizada pelo Ministério da Previdência, tem que ser revista, porque não acredito que ela seja, vamos dizer, obedeça às melhores práticas que se tem. No mundo inteiro é isto, ou seja, fundo de previdência é o motor do mundo. O motor do mundo hoje chama-se previdência. Se você imagina que alguém vai chegar hoje e dar dinheiro para o Brasil para fazer uma usina, observa que atrás tem um fundo de previdência. A Manicure do Japão está pagando a usina no Brasil. Muito bem. Olha aqui, voltando aqui à questão do Davi Alcolumbre, Júlia Lucia, a gente tem uma situação em que essa ação da Polícia Federal hoje dificilmente ela demonstra que assim, quando se aproxima do Davi, eu acho que reforça, né, esse entendimento de que o Davi não queria ser PMI do Master e vai ficar por isso mesmo também, né? Inclusive ontem, não sei se já era reflexo disso, né? Mas assim, a gente viu ontem um acordão, o pessoal adiou os requerimentos importantes que eram para ser votados dizendo que não tinha consenso, não sei o quê, inclusive do Credit Sexta, do Augusto Lima, do próprio Orcaro, e jogou isso para segunda-feira. A informação que eu tenho é que na segunda vão votar, mas eu não tenho certeza. Está me cheirando aí uma operação abafa aí, ninguém quer investigar esse negócio do Master. Não quer, a gente já sabe que não quer. Porque está envolvendo o Brasil inteiro, infelizmente, gestores da esquerda e gestores da direita também, né? Porque a gente viu ontem o secretário da Rio Previdência, que é um estado governado por Cláudio Castro, né? Portanto, um estado de direita, digamos assim, a gente viu o mesmo escândalo também acontecer no Rio de Janeiro. Então, agora, eu reitero aqui, o regimento do Congresso diz que, para apreciação de vetos, é necessário convocar uma
sessão do Congresso. E nessa convocação é automática a leitura dos requerimentos da CPMI. E uma vez que você lê o requerimento, a CPI está instalada. Como eles vão burlar isso? Sempre há muita criatividade. Eu estou curiosa para saber como é que eles vão burlar, mas o fato é que o regimento diz isso. Agora, falando sobre Previdência, o Ari trouxe aqui uma análise bastante abrangente do tema. Eu vou colocar a minha perspectiva. Quando o presidente Bolsonaro perdeu a eleição em 2022, minha filha, né, tinha já uma previdência que eu montei para ela quando ela tinha 4 anos de idade. E imediatamente eu decidi tirar o dinheiro dela e mandei para os Estados Unidos. Então a previdência, modo geral, ela remunera muito menos do que outras formas de investimento. Sobretudo quando a previdência ela está nas mãos do governo, aí é que o risco é maior. Veja, os servidores do Amapá estão em risco agora, porque se o dinheiro foi perdido, quem é que vai repor? Os servidores do Rio de Janeiro, os servidores da Bahia. E a gente tem vários outros exemplos em que houve uma gestão fraudulenta dos recursos da Previdência, dos servidores públicos, tá? Correio já aconteceu. Então, assim, eu lamento muito que seja obrigado ao servidor público, porque isso é uma instituição por lei, que os servidores públicos tenham a obrigatoriedade de contribuir com esses fundos de previdência. Por quê? A confiança em quem está gerindo eu não tenho, porque eu não confio no Estado. Todas as notícias que nós trouxemos só aqui no dia de hoje mostram que nós não temos que confiar no Estado. E que a briga que a gente vive no Brasil é muito além de esquerda e direita. Mas o brasileiro, ele tá focado nisso. É só esquerda e direita. Não é, minha gente. A luta é do povo contra o governo. Porque todo mundo, no final das contas, está sendo lesado. Então, eu lamento que haja obrigatoriedade de depósito do dinheiro do servidor público em fundos de pensão geridos pelos governos. Porque a gente sabe que a indicação dos presidentes é política. Veja, no caso do Amapá, quem foi que indicou? Davi Alcolumbre. Qual é o currículo desse homem? No Rio Previdência é a mesma coisa. Qual é o currículo? Ele tinha formação para gerir grandes capitais? Duvido! O ex-presidente dos Correios, por exemplo, era um advogado que fazia parte do Grupo Prerrogativas e foi indicado pelo Lula porque o Grupo Prerrogativas assim o quis. Então, minha gente, se você puder fugir de previdência, especialmente previdência pública, fuja, procure entender mais sobre investimento e faça investimentos que tragam maior rentabilidade, sempre com cuidado, diversificar, né, onde você está colocando o seu dinheiro. Porque enquanto um cai, o outro traz uma compensação. É assim que tem que ser. O americano tem essa visão, o japonês tem essa visão, o chinês tem essa visão. Chega a hora do brasileiro também tomar as rédeas da própria vida financeira e não confiar no Estado, porque o Estado sempre vai roubar o cidadão. Só vou fazer um comentário sobre questão de previdência. Deixa eu fazer um comentário, sou obrigado a fazer isso. O Brasil hoje, em termos de previdência privada, tem 3 trilhões de reais aplicados e hoje nós temos alguma coisa como 30% da dívida pública brasileira é rodada nesses fundos de previdência. A previdência privada fechada no Brasil, com exceção muito pouca, que na verdade nós temos 2 exceções graves que foi de intervenção de governo, que deu problema, que foi o caso da Postales e o caso da Aeros, são fundos de pensão bastante bem geridos. Nós temos inclusive um fundo de pensão no Brasil que tem, em termos de estrutura e acompanhamento de gestão, e ele tem muitos anos, que ele é considerado muito bom, que é o caso da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil. Inclusive, você pode observar, se você perguntar a qualquer aposentado do Banco do Brasil, se ele tem alguma reclamação em relação. Este é um fundo que funciona. Mas esta estrutura aqui dos fundos fechados de previdência, que tem basicamente nas suas governanças uma visão praticamente privada, porque mesmo que patrocinada por uma empresa estatal, um fundo fechado de previdência é privado, tá? Esta gestão não foi repassada às RPPs, aos regimes próprios de previdência que são geridos pelos estados, em função de quê? Autonomia de gestão dos estados e municípios. O que hoje o Ministério da Previdência, a Secretaria de Previdência estabelece são regras gerais para acompanhamento desse fundo e eu não sei até que ponto existe a capacidade de intervenção e gestão nisso. Eu sei que no momento eles estão tentando estabelecer algumas regras. As que eu li, eu não gostei muito, mas não vou emitir crítica.
Agora, em relação às entidades fechadas, muito embora eu faça particularmente algumas críticas, eu sou obrigado, pelo conhecimento que eu tenho, pelo que eu tenho observado de gestão, de dizer que a grande maioria das entidades fechadas de previdência privada, e se você é um filiado a uma entidade, a grande maioria delas estão administradas com uma gestão compatível com as necessidades atuariais. Ok. Eu sou obrigado a dizer isso porque é um assunto que eu conheço. Não, mas eu também conheço e não é não. Inclusive está tendo pedido já no Congresso, tá, de fazer uma análise de como está a rentabilidade, por exemplo, da Funpresp. Isso está acontecendo. Gente, você acreditar que as coisas vão ser geridas para o bem das pessoas e que não vai ter interferência política no país, entende? Porque é conselho, porque tem indicação, porque é público, porque é assim que funciona, entendeu? Então a gente precisa ter critérios, assim, isso é muito sério. A Funpresp é uma outra história. Não, mas a Funpresp entra no seu exemplo. Não, a Funpresp tem uma legislação à parte, não é uma entidade fechada de previdência privada clássica. É uma entidade, é um CNPJ privado, sim. É privado, mas ela tem uma lei própria de formação. Ah, sim, então. Não se compara a Previ. Mas tudo tem lei própria.